1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1. Nós vamos estar lendo 1 até o verso 11. Amém? Todos acharam? Vou fazer uma pequena retrospectiva antes. O autor da carta aos Coríntios é o apóstolo Paulo, como os irmãos bem sabem. Alguns estudiosos acreditam, colhendo algumas evidências, que ele escreve essa carta aos irmãos de Corinto, à igreja de Corinto, durante a sua passagem na cidade de Éfeso, quando ele toma conhecimento que a igreja de Corinto estava atravessando alguns problemas, algumas situações dentro da igreja, e Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. Na realidade, a primeira e segunda carta era uma obra só, mas aqueles que configuraram, os irmãos que foram responsáveis por configurar a Bíblia e dividi-la em livros, acharam por bem dividir em duas cartas, carta aos Coríntios. O Paulo começa trazendo a sua saudação no capítulo 1, do 1 ao 3, do 4 ao 9 do mesmo capítulo, ele dá a sua ação de graças. A partir do versículo 10 do capítulo 1, ele exalta, ele faz uma exortação aos irmãos à unidade da igreja. A partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo começa a apresentar a mensagem da cruz. A partir do versículo 26, Paulo apresenta a vocação dos santos. A partir do 30, os valores de Cristo. No capítulo 2, Paulo começa a apresentar o caráter da sua pregação. A partir do versículo 6 do capítulo 2, ele apresenta a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. No capítulo 3, as disseções demonstradas, a falta de espiritualidade da igreja de Corinto, ele começa a tratar essas questões. A partir do verso 10, a responsabilidade daqueles que ensinam na igreja. Paulo começa a exortar aqueles que ministram na igreja, que ensinam na igreja. A partir do 18 do capítulo 3, Paulo começa a tratar sobre a questão da sabedoria humana, demonstrando que essa sabedoria humana era sem valor diante da sabedoria de Deus. Capítulo 4, Paulo apresenta os pregadores responsáveis a Deus, quem são e as suas características. Paulo faz do capítulo 6 até o 13 uma reprovação severa àqueles que estão falhando nessa missão. Versículo 14, Paulo admoesta como pai, Paulo, como implantador daquela igreja, ele começa a trazer algumas admoestações daquela igreja. Capítulo 5, que foi o que nós expomos no domingo anterior, Paulo vai tratar do pecado na igreja, da impureza da igreja de Corinto, e repreensões e exortações. Paulo vai tratar de uma situação de pecado em que a igreja toma conhecimento e mesmo assim não toma atitude. Paulo escreve uma primeira carta e depois Paulo escreve novamente, exortando os irmãos a tomar uma atitude, a igreja a disciplinar essa pessoa que estava em pecado dentro da igreja, com o consentimento da igreja. Agora Paulo vai tratar aqui, onde nós vamos começar a ler agora nessa tarde, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 11. Paulo vai censurar o litígio entre os irmãos, a censura do litígio entre os irmãos. Amém? Vamos fazer essa leitura. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus mais uma vez, irmãos. Diz assim a palavra de Deus: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos
e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que haveremos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tedes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha, vos digo, não há, porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem beberrões, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo querido Deus, muito obrigado por mais esse momento maravilhoso de exposição da Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, para que possamos, ó Deus, com sabedoria, ouvir a voz do Senhor através desta palavra, que ela seja para a nossa edificação, para a nossa transformação e para a nossa aplicação prática na nossa vida e no nosso cotidiano, Senhor. Perdoa nossos pecados e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, amém? Irmãos, como nós já vemos ao longo desses domingos, nessas exposições na primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós apresentamos aos irmãos algumas características dessa igreja, e no próprio capítulo 1, quando Paulo faz a sua apresentação e a sua saudação, ele já traça já o perfil dessa igreja, da igreja de Corinto, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma excelente doutrina. A questão, a base doutrinária dessa igreja era uma base doutrinária, podemos dizer assim, perfeita. Uma igreja que foi implantada pelo próprio apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento, o homem que escreveu a carta aos Romanos, considerada a espinha dorsal da nossa teologia moderna, né? O homem que foi responsável pelo maior mover evangelístico, né, do primeiro século da era cristã. Então essa igreja nada mais nada menos foi implantada simplesmente por esse homem, pelo apóstolo Paulo. Uma igreja que, dentre os pastores e mestres que passaram nessa igreja, também teve o privilégio de ter a passagem do apóstolo Pedro, né, aquele irmão, né, que lá em Atos capítulo 2, no relato de Lucas, ele vai fazer a primeira pregação pública da igreja, e que nessa pregação, dia de Pentecostes, ali a descida do Espírito Santo, naquela pregação apresentando Jesus, aquela multidão, mais de 3.000 almas se rendem ao Senhor. Então esse também foi um daqueles que passaram por essa igreja. E outro também é Apolo, né? Um homem, como a Bíblia descreve, poderoso em palavras, um homem que pregava ao Senhor Jesus com autoridade, com conhecimento, né? Com uma boa base teológica.
Quando a gente ainda não chegou no capítulo 12, né, da carta aos Coríntios, mas mais para frente nós vamos observar também que uma das características dessa igreja era uma espiritualidade também muito forte. Nós vamos ver que era uma igreja que ela manifestava entre ela todos os dons espirituais. Então, fazendo essa leitura superficial desta igreja, nós podemos imaginar que essa igreja ela tem tudo para ser uma igreja perfeita. É mais ou menos, né, eu coloquei assim, mais ou menos como fosse a junção das igrejas tradicionais com as igrejas pentecostais, né? Fosse a teologia tradicional com o fogo pentecostal, né? Uma junção perfeita, né? Mas não é bem isso que está acontecendo. Mesmo uma igreja com essas características, com esses mestres, com a boa teologia, com a excelente espiritualidade, né? Uma igreja que a gente vê que ela cumpre aquilo que Paulo diz, né? A orientação de Paulo, crescer na graça e no conhecimento, né? Teologia, como diz Mark Lloyd Jones, né? Teologia sem fogo não serve, e fogo sem teologia da mesma forma, né? Precisamos da teologia, mas também precisamos do Espírito. Uma coisa não foge à outra. Então nós vamos ver que essa igreja ela tinha, mesmo com todas essas características, Paulo toma conhecimento que essa igreja está atravessando problemas. Um dos primeiros problemas dessa igreja é a questão da divisão. Ela é uma igreja que está dividida em 3 grupos. O grupo que se dizia de Paulo, o segundo grupo que se dizia de Pedro e um terceiro grupo que se dizia de Apolo, né? E eles discutiam entre si, né? E Paulo já começa logo no início já a tratar esse primeiro problema, né? Deixando claro que não foi Paulo que foi crucificado na cruz pelos pecados de ninguém, deixando claro que não é Paulo o dono da igreja, né? Na igreja a gente aprende, às vezes a gente chega na igreja e vê que algumas pessoas acham que são donos da igreja, né? Tem pessoas que querem até administrar o pastor, né, da igreja. O pastor só presta se fizer o que ela fizer, porque se acha realmente o dono da igreja, né? E eu digo para essas pessoas: se você quer se achar o dono da igreja, então faça o que o dono fez. Se entregue para ser pregado numa cruz, crucificado, morra e ressuscita ao terceiro dia. Aí você se torna o dono da igreja. Mas já que você não tem a capacidade de fazer o que o verdadeiro dono fez, então respeite o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Amém. Foi Ele que pagou o preço pela minha e pela sua vida. O pastor não é o dono da igreja também, viu, irmãos? Nenhum irmão é dono da igreja. A igreja só tem um dono, é o Senhor Jesus. Amém. E Paulo também vai tratar dessas questões. Paulo vai tratar com a responsabilidade daqueles que ensinam a igreja, né? Aqueles que pregam a palavra, que ministram, né? Que antigamente, né, as pregações na igreja antigamente eram verdadeiras aulas, né? Esse negócio de umas pregações que tem agora, que são as pregações mais como fosse palestras de autoajuda, né? Isso é um negócio novo, começa nos Estados Unidos, e o Brasil tem esse defeito. O que eles fazem lá a gente copia aqui, né? As pregações eram simplesmente a palavra, a exposição do texto sagrado. Era assim que as pessoas se convertiam ao evangelho, com a exposição da palavra de Deus, né? Então Paulo começa a tratar com esses irmãos a importância, né, de se pregar, se ensinar e ensinar as pessoas também a aplicar aquilo que elas estavam ouvindo. Vamos lembrar que a cidade de Corinto é uma cidade muito importante ali no primeiro século da era cristã. É uma cidade comercial, o comércio imperava ali, pessoas de várias nacionalidades ali, e existiam, como todas as cidades que tinham características do Império Grego-Romano, os seus templos de adoração pagãos. Nesses templos, os rituais religiosos eram regidos, na sua maioria, por orgias sexuais, das formas mais inimagináveis, né? Alguns dizem bem imaginar, não gosto nem de imaginar, né? E era o que acontecia, e esses irmãos vêm desse meio, né? Desse ocultismo, né? Dessas celebrações pagãs, e eles estão vindo e entrando na igreja. E o que acontece é que alguns irmãos, mesmo dentro da igreja, mesmo tendo os ensinamentos, eles ainda estavam com algumas práticas daquelas antigas que eles estavam vindo, ainda frequentavam esses lugares. E Paulo começa a tratar acerca disso, né? E quando nós
vamos ver aqui, a questão da imoralidade estava tão grande na igreja de Corinto, que aqui no capítulo 5, Paulo vai tratar de um filho que estava se relacionando com a esposa do pai. A igreja tinha um conhecimento, mas mesmo assim, mesmo Paulo já tendo ordenado a igreja para tomar uma atitude, a igreja até o momento não tinha tomado atitude. E Paulo novamente, de próprio punho, está ali escrevendo e dizendo para os irmãos que eles têm, a igreja tem que tomar uma posição em relação a essa pessoa. E Paulo usa até, que quando a gente lê, a gente até fica um pouco, a palavra Paulo é muito dura. Paulo diz: entrega tal a Satanás. Entrega ela a Satanás para que aquele dia ele não perca seu espírito, perca sua alma. Esse entregar a Satanás, Paulo não está dizendo literalmente de colocar nas mãos do diabo. Paulo está dizendo: deixa ele viver do jeito que ele está querendo viver aí. Ele quer viver assim, vai vir para fora da igreja. Porque aí ele vai fazer a comparação entre a igreja e entre o mundo. E ele vai fazer a escolha dele. E ele vai ter uma chance de arrependimento. Isso é o perigo da gente, irmãos, não tratar as coisas dentro da igreja, não tratar o pecado na igreja, da gente fazer vista grossa com o pecado e não tratar as pessoas. Nessa ocasião nós expomos para os irmãos que o objetivo da disciplina na igreja sempre vai ser o objetivo da restauração. Nunca a disciplina na igreja ela vai ter como uma finalidade a exclusão. Não era isso que Paulo queria. Mas estava uma pessoa tão irredutível que teve que se tomar uma medida drástica com essa pessoa para tentar recuperá-la mais na frente. Quando a gente vai completar a leitura aqui de Coríntios, nós vamos observar que dá a entender que essa pessoa depois ela é recuperada, regenerada e ela é reinserida de novo na igreja. Então esse é o propósito da disciplina na igreja e a sua importância. E agora no capítulo 6, irmãos, nós acabamos de ler, na igreja de Corinto, então havia outros problemas, muitos problemas. Entre eles, a cidade de Corinto era a cidade do que, irmãos? Comercial. Então, como era o comércio no mundo antigo, não era que nem hoje que a gente chega no comércio e passa o cartão de crédito, Você vai lá, digita a senha, Não tinha aquele dinheiro em papel, O máximo que tinha era aquelas moedas com o símbolo de Roma, que era o império do momento. E quando não era assim, se trocava o quê? Trocava um gado por alguma coisa, uma espada, era comércio de troca. E acredite, irmãos, que lógico que isso ocorria dentro da igreja. Em algumas situações, talvez os irmãos ali não estivessem chegando junto, e arcando com as suas responsabilidades. O irmão Ângelo hoje pela manhã trouxe uma palavra bem interessante, Porque o irmão Ângelo trouxe a reflexão pela manhã, se encaixou na EBD e se encaixa no que a gente vai tratar hoje aqui. E o que é que eles estavam fazendo? Ao invés deles resolverem a situação na igreja, eles estavam o quê? Procurando tribunais fora da igreja, estavam colocando os irmãos na justiça para ter a sua situação resolvida. Quando algumas situações elas devem ser resolvidas a princípio dentro da igreja. Porque quando você leva para fora, você está escandalizando o reino de Deus. Imagina aí o pastor processando o irmão da água. Pode ter certeza que hoje, como tem aí a uma de blog aí, vai ser notícia nos blogs no mundo todo que o pastor está processando o irmão da igreja. Ou o irmão processando o pastor, ou uma diaconisa processando um diácono. As situações elas devem ser tratadas primeiro pela igreja. Devem ser resolvidas, as questões entre a comunidade devem ser resolvidas dentro da comunidade. Lógico, irmãos, que há algumas situações que há possibilidade de ser resolvidas hoje no nosso contexto de mundo. Como a situação, digamos aqui, de uma irmã que se converte ao Evangelho, chega aqui na igreja e o marido dela é descrente. E esse marido é um marido violento, é um homem violento, que chega em casa e bate nela, bate nos filhos e ela está sofrendo uma violência. A igreja pode até tentar chegar, conversar, tentar resolver, mas se não resolver, aí sim a gente tem que se acionar o quê? A justiça. Mas não é uma questão entre irmãos da igreja.
É uma questão entre uma irmã da igreja e um esposo que não faz parte da igreja. Ah, pastor, e quando é o homem crente que está na igreja e faz a situação? Vai se tentar resolver. Mas se não resolver, o pastor Albertino é o primeiro a pegar a irmã e na delegacia da mulher com ela, para ela dar parte do cara. Ah, pastor, ele é muito violento. Se ele ficar com a raiva do senhor, não tem problema não. Ele vai enfrentar um negão de 1,86 m. Não tem problema. E doido, não tem medo da morte não, porque eu sei para onde eu vou. Tá ruim pro irmão. Mas vai malhar, vai ficar forte. Eu já fui assim, fiquei hoje. Dalila já está alimentando ele bem, né, Dalila? Porque um dia ele está com a carninha aí, né, irmão? Amém, irmãos? Amém. As situações, elas devem ser resolvidas dentro da igreja. Porque quando você leva para fora, você está expondo a igreja, não só você, seu caso, sua... Não, você está expondo a igreja, você está envergonhando o evangelho. Você está falando para o mundo que a igreja, a instituição que Deus instituiu, chamada igreja, a representante legal de Deus aqui na terra, ela não tem condições de resolver seus próprios problemas. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Vamos lá para o versículo 1 do capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro irmão, submetê-lo a juízo perante os injustos e não aos santos? Paulo faz uma pergunta. Quem tem maior capacidade, irmãos, de julgar uma questão com justiça? Um discípulo de Jesus ou um incrédulo? Quem tem a capacidade de julgar com maior justiça uma questão? O discípulo de Jesus, porque eles têm os princípios e os valores de Cristo. Mas pastor, tem cristão que só a misericórdia. O pastor está falando do discípulo de Jesus, viu? Dentro da igreja existem os verdadeiros e os falsos, só que não está na testa de ninguém identificado, né? A gente só vai saber naquele dia, né? Quando o Senhor fizer a colheita dele, né? Aí a gente vai saber. Alguns se manifestam, né? Ao decorrer, vão se manifestando e a igreja, eles vão saindo por naturalidade da igreja. Outros vão ficar até o fim. A gente vai ter que conviver com esse pessoal. Mas o discípulo de Jesus, quando eu digo discípulo de Jesus, é o que Paulo está tratando aqui. Paulo, quando diz aqui, em outra versão vai dizer os santos, né? Em algumas versões vai estar a palavra santos, em outros os discípulos, né? Os injustos, aqui os incrédulos, os impuros. Paulo não está falando aqui em uma questão a questão dos santos, em questão de um aspecto assim superior aos incrédulos, aos injustos, mas em uma condição moral diferenciada. Os santos são pessoas, né, a princípio, né, se realmente são santos, são discípulos de Jesus, são pessoas com princípios morais diferenciados do princípio moral desse mundo. Porque os nossos princípios morais têm essa base aqui, a palavra de Deus. Então, devido a ter esses princípios morais, Paulo está fazendo essa indagação aos irmãos coríntios que estavam levando suas causas aos tribunais dos injustos, aos tribunais mundanos, aos tribunais terrenos. Estavam esquecendo de submeter as suas causas às igrejas e todas as situações estavam sendo tratadas em tribunais humanos. Paulo vai, verso 2: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Se o mundo vai ser julgado pelos santos, irmãos. O irmão André estava trazendo aí uma sequência, né, de exposições lá na carta
de João, em Apocalipse, livro de Apocalipse, livro de Revelação. Quando nós vamos ler ali o capítulo que trata do julgamento ali, nós vamos estar lá, não na condição de quê? De réus, mas na condição de justificados, e ainda mais, nós vamos estar julgando junto com Cristo. Amém. Julgando este mundo. Se a igreja ela tem essa delegação dada por Deus para julgar o mundo, por que ela não tem a capacidade de julgar coisas mínimas que acontecem dentro da igreja? Por que delegar toda a responsabilidade aos tribunais mundanos, terrenos, com os princípios terrenos? Ah, pastor, então o senhor está dizendo que a gente nunca deve procurar justiça? Não é isso que o pastor está dizendo. Há casos e casos. Mas o primeiro lugar, em todas as situações, irmãos, o primeiro lugar a se tratar deve ser dentro da igreja. Às vezes as pessoas não querem a igreja ficar abafando a situação. Não, a igreja não abafa. Tem igreja que abafa, mas não é abafar. A igreja tenta resolver dentro da igreja. Se chama mal menor, irmãos. Porque se resolvendo dentro da igreja, essa situação não traz escândalo para a igreja. Não faz com que o mundo tenha a igreja como chacota. A igreja já é atacada dioturnamente. Dioturnamente a igreja é atacada, né? Às vezes de forma injusta. Não precisa de motivos para o mundo atacar a igreja. E imagina a igreja dando motivos para ser atacada pelo mundo. Nós já vivemos um momento em que a igreja está perdendo a sua credibilidade. Amém, irmãos? Nós vivemos em um período do nosso século, da era cristã, em que a igreja tem perdido a sua credibilidade, por responsabilidade não das pessoas de fora, mas pelas das pessoas de dentro. Domingo passado a gente trouxe ali uma exposição ali no livro de Hebreus, em que a palavra de Deus diz que ela ordena ao crente a estar sempre o quê? Na congregação, a congregar, a fazer parte de uma comunidade. Não existe igreja. Tem uma heresia que foi muito ensinada aí, né? E muita gente se diz, eu sou a igreja. Não existe igreja de uma pessoa só. Você é templo e morada do Espírito Santo, mas você não é igreja. A igreja é a comunidade dos santos. Assim como esse local aqui, esse prédio onde a igreja funciona, isso aqui não é igreja. Só é a igreja agora, nesse momento que a gente está aqui reunido, e aqui ela é, agora nesse momento que a gente está reunido, ela é a igreja. Ela é a igreja verdadeira. Quando a gente não está aqui, ela é a igreja institucional. Mas a igreja verdadeira, ela só se manifesta na reunião dos santos. Na reunião dos santos. Isso é a igreja verdadeira, né? E nós vamos ver que algumas pessoas, a igreja tem perdido a credibilidade justamente por essa falta do ensino da palavra, pela falta da pregação da palavra, seja por pastores despreparados, ou seja por pastores mal intencionados, que têm outros objetivos, que não é o objetivo principal do chamado ao ministério pastoral, que é o cuidado do povo de Deus através da exposição da sua palavra. E a igreja tem perdido a sua credibilidade. Nós vamos ver agora nesse presente, houve uma discussão aí durante a pandemia, né? Que a igreja não é essencial, né? Foram colocados aí governadores, prefeitos, né? Colocavam os serviços essenciais, as instituições essenciais, e a igreja não aparecia. E teve crente que concordou com isso, teve pastor que concordou com isso. Não estou aqui novamente dizendo aos irmãos, estimulando os irmãos a uma irresponsabilidade diante de uma pandemia. Não é isso. A igreja tem as suas responsabilidades porque ela está inserida no meio da sociedade. Mas ela não pode ser tratada jamais como uma instituição que não é essencial.
Porque quando você concorda com isso, você está passando para as pessoas essa ideia de que a igreja não é essencial. Isso é muito perigoso. Imagine como seria esse mundo que já está desse jeito sem a igreja. Se não existisse a igreja, imagine como seria esse mundo. Você já vê a maldade, as coisas que estão acontecendo com a igreja. Imagine quando Jesus vier e a igreja for tirada desse mundo. Como é que vai ficar a situação? Imagine esse mundo sem essa vara de medida aqui, irmãos. Então a igreja ela é essencial. Não é? Teve estados, irmãos, que foi proibido até de fazer os cultos online. O governador, claro, ele não é menino, né? O satanista, né? O cara lá do banda, lá que governa lá o estado dele, ou o cara que não acredita em nada, o ateu, que tem raiva da igreja e usou a pandemia para perseguir a igreja, ele não vai fazer isso explicitamente. Mas o que? Ele não proibiu de realizar o culto online, mas não tinha como o pastor se deslocar até a igreja, foi o caso aqui em Recife. Porque não se podia sair de casa. Porque era abordado pela polícia e levado para a delegacia. Como é que o pastor ia chegar na igreja para realizar o culto, se ele não podia sair de casa? Como foi preso, não entrou, né, pastor? Os irmãos estão entendendo? A igreja ela é essencial. Nós não podemos concordar com a narrativa de que a igreja não é essencial, que a igreja não é importante. Mas isso acontece por quê? Porque a igreja tem perdido a sua credibilidade. Porque no púlpito das igrejas tem se dado espaço a políticos. Eu garanto a você com toda a certeza do mundo. Está aqui minha esposa que me conhece. Se hoje, os irmãos que acompanham minhas redes sociais sabem a minha posição política. Mas se hoje, qualquer dia, vier o presidente da República aqui, ele vai ficar sentado. Porque aqui é a palavra de Deus. Aqui eu não dou espaço para político nenhum, nem para ele, nem para o governador. Eu posso anunciar que ele está aqui, que a governadora está aqui, mas entregar o microfone e o púlpito para um político, jamais. Durante uma celebração, um culto, jamais. Então, por essas manifestações, por essas questões, a igreja vem perdendo sua credibilidade. Quem é a autoridade máxima da igreja? Jesus. Quando nós estamos lendo isso aqui, é quem falando aqui? Quando nós estamos lendo a Bíblia, é quem falando? Aí você acha que eu vou interromper Deus falando para dar oportunidade para um ser humano como eu, que vai comer barro na cara igual a eu, está interrompendo a palavra de Deus? Os irmãos estão entendendo? Amém? A igreja tem perdido a sua credibilidade por culpa da própria igreja. Por culpa da própria igreja. Porque ela não para analisar o tamanho da responsabilidade que foi delegada a Deus à igreja. A igreja tem autoridade. Porque essa autoridade não procede da igreja, mas daquele que comprou a igreja com seu sangue. Sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Se a igreja vai julgar os anjos, irmãos, olha só, são seres, né, que não tem poder nenhum, né? A Bíblia fala lá que só um anjo lá derrubou praticamente o exército inteiro. Só um anjo. E nós vamos julgar. Quais anjos, pastor, a gente vai julgar? Aquela terça parte que está ao lado de Satanás. Lembre-se que Satanás é um anjo caído, mas que ele não está só. Uma parte seguiu ele nessa rebelião contra Deus. E nós vamos julgar eles. Eles serão julgados pela igreja. Se a gente vai julgar esses seres altamente inteligentes, com os atributos que Deus deu a eles, as capacidades que Deus deu a eles, se nós, a igreja, vai julgar eles, imagine as coisas dessa vida. A igreja subestima a própria igreja.
Mas pastor, mas eu não tenho confiança não, como é que eu vou chegar? Aí de repente o irmão vai falar a situação para a igreja toda. O irmão Ângelo até tratou disso aqui. Nem todo mundo na igreja, escuta aqui, o parênteses que o pastor vai abrir, nem todo mundo na igreja é confiável. Cabe a você pedir orientação a Deus, para que Deus confie. E você procura uma pessoa que realmente ali na igreja você vê que é uma pessoa que vai lhe ajudar nessa situação. Né? Irmãos, não se escandalize não, viu? Que eu vou dizer. Tem pastor que também não é confiável. Infelizmente. Tem pastor que você vai contar uma coisa e lá na frente ele pode usar aquilo que você contou contra você e a favor dele. Infelizmente. Então tem que ser debaixo de muita oração. Né? Você procurar pessoas confiáveis. E a gente começa a identificar essas pessoas dentro da igreja quando a gente começa a observar as atitudes de cada um. Quando a gente começa a observar. Eu, como pastor, escuto todo mundo. Tem coisas que você nem imagina que o pastor escuta. Mas eu fico comigo. Eu trato. Tem algumas coisas, quando eu compartilho algo, é porque aquela pessoa me liberou a compartilhar. Mas quando a pessoa não libera para compartilhar, eu não compartilho. Às vezes chega, às vezes acontece, né? Que a esposa quer falar com o pastor, né? E às vezes o marido não sabe. Aí ela chega, pastor, eu queria falar, está certo. Mas primeiro eu vou ligar para o seu marido, para saber se ele autoriza você conversar comigo. Vou dizer que você está aqui, dessa forma a gente conversa. Então, o cara autorizou, está certo, autorizado nada. Então eu vou conversar aqui com sua esposa. Ela vai falar uma de coisa. Pastor, e depois o senhor vai dizer para o meu marido que eu disse não. Quando ele autorizou, eu ouvi, ele me deu, ele chancelou, né, o pastor a tratar da situação. E tem uma questão chamada ética pastoral que me proíbe de falar aquilo que uma pessoa vem falar comigo e pede segredo. A não ser que a pessoa libere. Posso falar? Não, pode não. Da mesma forma, ele vier falar comigo. Porque Deus deu essa autoridade à igreja. Não é autoridade só do pastor, viu, irmãos? A autoridade de julgar é a igreja. Até porque no nosso formato de igreja, as coisas são decididas em assembleia. Então, se acontecer uma situação de excluir um irmão do rol de membro, não é o pastor que vai excluir. Vai ser apresentado à igreja, a igreja vai votar e aprovar ou não a exclusão desse irmão. Vocês não estão entendendo? Sim. Amém? Versículo 4: entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constitui um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Mais uma vez, situação entre irmãos deve ser tratado entre irmãos. Se você tem uma questão com algum irmão da igreja, você tem que tratar dentro da igreja. O irmão está lhe devendo, não pagou. Você já tentou várias vezes fazer com que o irmão pagasse. O irmão pagou, aí você vai procurar o quê? Você vai botar ele no SPC, no Serasa? Não. Você vai procurar primeiro quem? O pastor da igreja. Aí o pastor vai tentar resolver essa situação junto com os irmãos, né? Se não resolver, pastor, então a gente vai ter que disciplinar o irmão aí que não está pagando as suas contas. Vai ter que ser disciplinado, até para resguardar outros irmãos de levar um calote desse irmão de novo, né? Levar um calote também do irmão. A igreja está entendendo? Amém? Amém. Porque quando nós não agimos assim, nós escandalizamos o reino de Deus, irmãos. Quando nós levamos as nossas questões para fora e não resolvemos dentro da igreja.
Paulo está instigando os irmãos da igreja de Corinto a resolver as questões dentro da igreja. Tem que ser resolvido dentro da igreja. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante os incrédulos. Eles vão ficar dando risada da igreja, vão usar isso contra a igreja. Pode ter certeza absoluta. Não é? O só existir, olha o que Paulo vai dizer, versículo 7: o só existir entre vós demanda já é completamente derrota para vós outros. Porque a princípio, irmãos, não é nem para existir essas coisas dentro da igreja. A igreja não é formada dos santos? A igreja não tem os princípios e valores do céu? Amém? Então, a princípio, não é nem para existir demandas dessas dentro da igreja. Só o fato de existir já é uma questão de derrota, já é para a gente se sentir derrotado. E às vezes as pessoas não entendem, né? Porque a igreja não cresce. E as pessoas confundem crescimento de igreja com o número de pessoas dentro da igreja. Tem igreja com mais de 3 mil pessoas, mas não cresce. Não é uma igreja grande. Uma igreja grande é uma igreja que é do tamanho dessa, mas que não tem esses problemas dentro dela. É uma igreja grande, é uma igreja que cresce. Porque o verdadeiro crescimento é o crescimento na palavra. Amém. Oh, Jesus. Eu oro todo dia para que vocês entendam isso. É importante que a igreja cresça em número também. O pastor não é contra o crescimento em número da igreja. Entenda. Mas o nosso objetivo primordial é o crescimento da igreja na palavra. Só no conhecimento da palavra, isso é crescimento? Não. Crescimento na prática da palavra. Uma igreja que cresce é uma igreja que ouve e pratica o que está ouvindo. É uma igreja que recebe e devolve. Isso é crescimento. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Quem é o responsável pelo dano? Ele está dizendo é vocês, a própria igreja de Corinto. Os habitantes das cidades estão se escandalizando com você. Paulo está lá na cidade de Éfeso e está tomando conhecimento dessas coisas. Imagine como é que está a reputação dessa igreja lá na cidade. Desses irmãos na cidade de Corinto. Imagine como é que está a reputação. Está aqui a igreja Batista Árvore, teu irmão. Aí sai nos comércios aqui do conjunto Pirangi, tudinho, comprando e não pagando. Você acha que vai cair em cima de quem a responsabilidade? Primeiro é dizer que o pastor é conivente, sabe e não toma atitude. Principalmente quando o irmão continua pregando, cantando, tocando, ensinando, fazendo parte tranquilamente e dando seus calotes aí afora. Ou quando tem um irmão, né, casado, fica se envolvendo com as mulheres casadas do bairro também. Está lá. Vai cair em cima dele? Não, vai respingar onde? Na igreja. É o nome da igreja que vai ser jogado na lama, o nome do evangelho. Ele não vai dizer que foi o Albertino, viu, Ângelo? Ele vai dizer que foi o pastor Albertino da igreja Batista Água. Ele deve limpar o nome da igreja. Esses danos não são responsabilidades lá de fora, são responsabilidades de dentro. Porque é responsabilidade nossa, nós que estamos causando esse dano, tem que ser resolvido aonde? Aqui. Esse é o corpo, jurisdição para resolver essas demandas. Não lá fora. É por isso que o pastor é bicho doido. Fica tentando salvar casamento aí. Os caras aprontam e depois fica desesperado. Porque a mulher quer mais, aí corre para os pés do pastor pedindo socorro, o pastor ajudar.
Às vezes dá vontade de a gente dar uma surra de pau no cabo dele. Porque você não falou no início que seria mais fácil eu lhe ajudar. Depois que você fez esse estrago todinho, agora você dá esse abacaxi para descascar, né? Depois que a mulher não aguenta mais, já chegou no limite dela. Mas mesmo assim a gente vai lá tratar. Porque o primeiro lugar a ser tratado, essas questões dentro da igreja, é dentro da igreja. Não deve sair lá para fora. Versículo 8: mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, isto é, aos próprios irmãos. 9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui, irmãos, uma observação seríssima. Não pense que só vai ficar fora do reino de Deus quem pratica a injustiça lá fora, não. Principalmente os que praticam a injustiça dentro da igreja. Não pense porque você tem um nome bonitinho, a gente até os irmãos que ainda não tem o nome no rol de membro, né? A gente vai fazer uma atualização, viu, irmãos? Não pense que o seu lugar está garantido lá no reino dos céus só porque você tem um nome lá no rol de membro da Igreja Batista Ágape, não. O nome tem que estar lá no livro da vida, viu? Amém. Se estiver lá, está tudo certo. Não está aqui, mas está lá, está no canto certo, né? Não pense que é assim, não. Porque quando você pratica a injustiça, quando você é um amante da injustiça, isso é um sinal de que você não é santo coisa nenhuma. Quando você não odeia a injustiça, quando você não é um amante da justiça, quando você não busca a justiça, isso é um sinal de que você não é santo, de que você não é um salvo. Olha só, irmãos, vamos continuar aí. Não vos enganeis, aí ele vai dar as características. Nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, que são homossexuais, as pessoas que gostam e praticam sexo com pessoas do mesmo sexo. Pastor, é pecado ser homossexual? Não. É uma luta particular sua contra a sua natureza. Pecado é quando você se relaciona com pessoas do mesmo sexo. Assim como o adúltero, o cara que é viciado no adultério, ele vem e se converte para a igreja, ele vem para o cristianismo, ele vai começar a lutar com aquela natureza. O cara que é fraco, não pode ver uma mulher que fica doido para namorar com aquela mulher. Ele tem a dele, mas ele quer namorar outra mulher. Então ele vai, para ele ser fiel, ele vai sofrer na carne, aquele que o irmão a luta da carne contra o espírito, né? Ele vai sofrer ali, vai resistir aquilo ali, vai orar a Deus, vai lutar contra aquilo, e às vezes vai ter que lutar a vida toda. Tem situações que Deus liberta totalmente, e tem situações que a pessoa vai ter que lutar com aquilo a vida todinha, né? Ele vai continuar às vezes com aquele pensamento, mas vai estar lutando. Deus vai estar vendo ali que ele está lutando, que ele está sendo sincero diante de Deus. Eu até relatei que a semana dessa eu peguei um jovem, subi no carro, aí eu estava escutando o louvor no carro. Normalmente eu rodo o Uber, viu, irmãos? Estou escutando normalmente o louvor, né? Aí ali, escutando, quando ele entrou, já foi dizendo, irritado, você é crente? Aí eu disse, sou pela graça de Deus, meu filho. Aí ele, não, porque os crentes julgam, não sei o quê. Aí ele foi me descendo a lenha, os crentes. Eu escutando ali e tal, né? Aí ele falando. Aí depois ele foi se abrir. Não sei porque, mas eu estou sentindo de me abrir com o senhor. Posso me abrir? Pode. Aí ele falando a luta dele contra a homossexualidade. E não, eu já fui da igreja. Eu saí da igreja porque eu não consigo. Porque eu já tentei, mas eu caio e eu não quero estar na igreja sendo falso. Eu quero estar na igreja fazendo o que eu faço e fingindo que na igreja eu não estou fazendo nada. Então por isso eu saí da igreja, né? E a gente teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de pregar para aquele rapaz, né, e falar para ele que tem gente que vai lutar a vida toda, tem gente que não luta contra a homossexualidade, mas vai lutar contra a vontade de pegar coisas dos outros sem os outros verem, né, que é pecado também, né, que vai lutar contra a língua, né,
Aquela pessoa que escuta, a língua fica coçando para contar o que escutou para outra. Vai lutar. É uma luta. Todos que estão na igreja estão lutando. Todos que estão na igreja estão lutando. Amém, irmãos? Eu estou lutando, você está lutando. Todo mundo está lutando contra a sua natureza. Né? Quando a gente é sincero diante de Deus, Ele consegue vencer por nós. Quando nós damos espaço ao Espírito. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que andar no Espírito. Quando a gente anda no Espírito, irmão, a gente age com o quê? Com justiça. Mas quando a gente anda na carne, nós entramos nesses adjetivos aqui que Paulo coloca, nessas qualificações aqui dos injustos. Nós entramos na lista daqueles que não vão herdar o reino de Deus. Não entrar não. Vai entrar o ex-adúltero, o ex-homossexual, a ex-prostituta, o ex-ladrão, o ex-corrupto, o ex-assassino. Vai entrar os ex, os que continuam sendo não entram não. Amém, irmãos? Amém. Aqueles que não são amantes da justiça estão dentro da igreja, não vão entrar, irmãos. Os falsos crentes não vão herdar o reino dos céus. Em um português bem visível, como diz o pessoal do interior. Os falsos crentes, os falsos pastores, os falsos apóstolos, eles não herdarão o reino de Deus. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados ou beberrões, nem maldizentes, nem roubadores, não herdarão o reino de Deus. Tais fostes algum de vós, está dizendo o quê? Que algum de vocês já foram, vocês tinham essas práticas antes, alguma delas você tinha, antes de você vir para a igreja, mas agora que você foi lavado pelo sangue de Jesus, agora que você foi justificado pela obra de Cristo na cruz, agora essas coisas do passado não dominam mais você. Porque aquele que está em Cristo, está presente, está nova criatura, as coisas velhas e tudo se fez. Significa dizer que todo dia nós vivemos em novidade de vida. Tem gente que não larga o passado, né? Principalmente quando quer discutir, né? Porque você, lá naquele dia, eu guardo até o dia, naquela hora, você fez isso e isso comigo. Tem gente que não abandona o passado. E a palavra de Deus diz que a nova ficou. Aquilo que foi feito lá atrás, fica atrás, olha para frente, ó. Prossegue. O alvo é Cristo. Está lá o passado tentando me puxar para trás, tentando me segurar. Mas não, o meu alvo é Cristo. Eu vou prosseguindo. Ele puxando eu indo para frente. Não, eu tentando me soltar. É nessa luta. Eu estou nem aí não. Ah, mas você lá atrás, viu, pastor? Eu lembro que você lá atrás, você ia para as festas de forró e ficava enganando as meninas, namorava com uma na porta, com outra no palco e com outra já na saída. Sim, mas era do passado. Aquele foi enterrado. Amém. Aquele morreu. Quando eu desci nas águas do batismo e levantei ali, morreu o velho homem e nasceu o novo para a glória de Deus. Acabou, ficou para trás. Não existe mais não. O Paulo diz que a gente tem que mortificar o velho homem e a velha mulher. Todos os dias. Porque ele está lá, na porta do caixão, forçando, querendo sair de novo. Querendo ser evidente de novo. E quando a gente abre, e o velho homem, aquele que foi morto, ele vem de novo à tona, começa a acontecer esse problema dentro da igreja, que a igreja de Corinto está enfrentando. Que não é nem para existir dentro da igreja. Então, em nome de Jesus, irmãos, se você tem um problema com um irmão da igreja, siga o que a palavra de Deus orienta. Você chega, leva uma testemunha, tenta resolver aquilo com o irmão. Não resolveu, vamos ao pastor. Não resolveu, vamos à assembleia. Não resolveu, exclusão. Esse é o caminho. Amém, irmãos? Amém.
tais fostes algum de vós, mas vós fostes lavados, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E no Espírito do nosso Deus. Agora em Gálatas capítulo 5. Vamos lá para as exposições do irmão André. Gálatas 5, a partir do versículo 13. Amém? Amém. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante servos uns dos outros pelo amor. Amém? Nós somos livres em Cristo, amém, irmãos? Mas essa liberdade nos traz a responsabilidade. Nós somos libertos, sabe de quê, irmãos? Justamente dessas coisas que ficaram para trás. Cristo nos libertou, sabe de quê, irmãos? Da escravidão do pecado, da escravidão das coisas mundanas desse mundo. E como livres em Cristo, essa liberdade nos transformou em servos uns dos outros. E como servo dos outros, essas coisas não devem acontecer e ocorrer dentro da igreja. Mas se vierem a acontecer, qualquer tipo de litígio dentro da igreja tem que ser resolvido primeiramente dentro da igreja. A igreja é quem tem a jurisdição, tanto na terra como no céu, para resolver as questões concernentes à própria igreja. Amém? Vamos ficar de pé. A irmã vai cantar? Tem. Chegue. A irmã Elisângela vai estar cantando um hino. Logo após nós vamos estar encerrando o nosso culto. Amém?